Sejam muito bem-vindos à nossa primeira conversa sobre a escrita de um projeto científico, parte do assunto da disciplina de iniciação científica da Universidade Federal de Lavras. Aqui é o professor Rony Antônio Ferreira e hoje nós vamos conversar sobre a escrita do projeto científico. Nós vamos dividir esse assunto em duas partes. Hoje nós vamos até a parte de escrita de material e métodos. Então, pessoal, o projeto, ele envolve, na verdade, a pesquisa, ela envolve várias etapas. Nós vamos trabalhar agora, nesse momento, só sobre a escrita do projeto. Todas essas etapas, além da escrita do projeto, a gente vai para a coleta de dados, a análise dos dados, e depois nós vamos elaborar o material escrito, que pode ser um trabalho de conclusão de curso, um artigo, uma dissertação, uma tese, alguma coisa assim. Mas todas essas etapas são articuladas e todas têm a mesma importância. Então, a minha orientação é que não dê toda a atenção somente no projeto e esqueça a coleta de dados. Não dê toda a atenção somente na coleta de dados e esqueça da análise ou até propriamente da escrita do projeto. São etapas muito importantes, todas elas têm que ser trabalhadas em conjunto. E nós vamos tratar nesse momento do início da escrita do projeto de pesquisa. O projeto de pesquisa, é claro, você pode ter uma diferença aí de estruturação do projeto, mas na maioria das vezes essas etapas que a gente está colocando aí, elas vão compor um projeto. Um projeto bem escrito, ele vai ter a introdução, que nós vamos comentar em detalhes cada parte, e hoje nós vamos até o item 2.4, que é a revisão da literatura. Começado então no planejamento do projeto. Você quer preparar um projeto científico, foi solicitado isso para você em determinado assunto que você domina, que você gosta, e você vai preparar o projeto científico. Então veja bem que um projeto ele é composto por várias etapas, mas em cada uma delas você vai ter que responder a perguntas. Todo projeto existe para que você responda alguma pergunta que é do seu interesse ou interesse de alguém que contratou você. Então, primeira pergunta que você tem que responder: o que você vai fazer? Qual é o problema? Qual é o tema que você vai trabalhar? Depois, por que você quer realizar aquele projeto de pesquisa? Isso é a justificativa que você vai colocar no seu material. Para que você vai fazer esse projeto? É o objetivo do seu trabalho. É o objetivo do autor com aquele trabalho que vai fazer. E, finalmente, a gente fecha o projeto quase que com os procedimentos, que é a parte de metodologia que a gente vai trabalhar em outro material, outro dia, outro vídeo. Começando então pelo tema, quando você vai escolher o assunto que você vai trabalhar no projeto, veja bem que a última frase que eu coloco aí é a decisão do próprio pesquisador ou seguindo uma linha de pesquisa que você já tem, você já está conduzindo com a sua equipe. A escolha do tema é muito importante. Então, na maioria das vezes, você vai trabalhar para resolver um problema. E esse tema, então, ele aponta um problema que precisa ser solucionado. E você vai trabalhar uma situação problemática para encaminhar a pesquisa. Ou seja, um problema de pesquisa é o objeto de discussão em que você vai trabalhar dentro da sua área de conhecimento. E um problema, ele precisa ser formulado, imagine, como se fosse uma pergunta. Então precisa ser muito clara essa pergunta, você tem que ter em mente quais são os seus interesses com essa pesquisa. E quando você, antes de começar a escrever o projeto, já tem isso bem definido, já tem isso claro em mente, o problema já está, quando bem trabalhado, já está mais a metade já está resolvido. Então fica muito mais fácil de você saber onde você quer chegar com aquele projeto de pesquisa. E como que você vai escolher um tema? Está chegando agora, não tem muita noção do que vai trabalhar, do que você tem mais habilidade, alguma coisa você tem mais habilidade para fazer. Dentro das competências, você vai ter alguma coisa que você tem uma atração maior. Então veja a sua familiaridade com aquele trabalho que você pretende executar. Veja se realmente essa pesquisa ela é necessária, se tem relevância para o tema, se você vai conseguir com esse projeto ajudar alguém, ou seja, a aplicabilidade. E mais importante, talvez seja esse limite
pessoal e institucional. Você não vai entrar numa área que você não atua, ou que você não gosta de trabalhar, porque talvez você tenha limite pessoal com essa área, tá certo? Então, estou dando um exemplo aqui, silagem de milho. O autor decidiu selecionar inoculantes para colocar em silagem de milho e melhorar a qualidade da silagem. Nesse primeiro exemplo. No segundo exemplo, o uso de silagem de grão úmido de milho na alimentação de suínos. Veja que o tema é silagem de milho, mas nós temos dois assuntos diferentes, dois possíveis projetos diferentes. E depois que você já formulou, você já tem a ideia do assunto que vai ser trabalhado, a gente parte para a hipótese. A hipótese, essa primeira frase, ela define o que é a hipótese para mim. São possíveis respostas para o problema. É aquilo que você imagina encontrar, é aquilo que você, pela sua revisão da literatura, pelo que você já leu, pelo que você conhece, é onde você vai chegar. Então é uma suposição admissível, é o sinônimo de chance, de possibilidade do que vai acontecer com aquele tratamento específico que você vai trabalhar e definir o tratamento lá em material e métodos. Então aqui é só o que você imagina encontrar. Depois que você já tem a hipótese bem clara, aí você parte para os objetivos. O objetivo é a definição do pesquisador. O objetivo é do pesquisador e não do projeto. Então, usa-se sempre na escrita científica uma linguagem mais fria, uma linguagem formal e verbos no infinitivo. O objetivo é esclarecer, o objetivo é definir, o objetivo é procurar. Tá certo? Então, aqui você vai colocar quais são as suas metas, onde você quer chegar, para que você está realizando o seu projeto de pesquisa. E você pode fracionar o texto aí em objetivo geral e objetivos específicos. Nos objetivos específicos são detalhados, são colocados textos em detalhes de como você vai conseguir chegar lá naquele para atingir o seu objetivo geral. Tá certo? Exemplo aí. Uma visão global, exemplo não, desculpe, já falando sobre o objetivo geral mesmo, é uma visão global do assunto. O específico você mostra uma visão específica de um ponto central, você vai colocar alguma etapa do trabalho que vai ser seguida, ou seja, é o desdobramento do objetivo geral. Tá? Agora sim, um exemplo, aumentar as rendas de propriedade de leite. Veja que é uma reação bem geral. É o seu interesse geral é melhorar a renda de propriedade leiteira. Agora, como você vai fazer isso? Você vai, nos objetivos específicos, detalhar e definir. Você vai usar práticas adequadas de solo, prevenção de meio ambiente, integrando maior rendimento de leite. É um dos objetivos específicos. Outra, usar princípio de manejo de bem-estar nos animais. Outro objetivo mais específico, buscar a gestão inteligente. Outro objetivo, capacitar produtores de leite que sucederão os atuais produtores que estão no final de sua vida produtiva. Então veja, são detalhes de como você vai chegar naquele objetivo maior, que é aumentar a renda dos produtores de leite, das propriedades leiteiras de uma determinada região. Tá certo? Depois a gente parte para a justificativa. Aqui sim é legal. Aqui é interessante você colocar no texto como que você convence o leitor de que sua pesquisa é importante. Então você preparou um projeto, já leu sobre ele, já tem uma noção, tem competência, tem know-how no assunto. E aqui você vai justificar para o leitor por que seu trabalho é importante ser conduzido, por que o projeto é interessante. Tá certo? Exemplo de justificativa. Os inoculantes bacterianos são os aditivos mais utilizados para silagem. Quer dizer, você vai trabalhar com silagem, vai trabalhar com inoculante e você está justificando que precisa ser estudado. Ou outro exemplo, apesar do grande número de estudos relacionados ao uso de inoculantes em silagem, os resultados ainda são contraditórios. Justifica você realizar mais um projeto sobre o uso de inoculantes em silagens. Tá certo? Nosso último assunto agora, nesse vídeo, vai ser revisão da literatura. Veja que eu coloquei revisão da literatura e não revisão de literatura. Revisão da literatura é quando você trabalha com o material disponível. Você não consultou todo o material existente no globo sobre aquilo. Você trabalhou só com aquele material que você teve acesso.
Então, a revisão da literatura ela é muito importante para você ter um contato inicial com as referências que você vai utilizar para escrever o seu projeto científico. É o referencial teórico feito pela busca bibliográfica sobre o tema. Então aqui, quando você estuda bem aquele assunto determinado que você pretende trabalhar no seu projeto, você vai ter uma segurança para abordar o tema. E aí fica muito mais interessante ser trabalhado. Como que você vai fazer isso? Então, para evitar a pesquisa com a mesma abordagem, você vai ter que ler vários artigos sobre o assunto. Porque, às vezes, pode acontecer o caso de alguém já ter realizado o seu projeto igualzinho, da maneira igual, idêntica ao que você imaginou trabalhar, e alguém já fez, alguém já tem uma resposta, tá certo? Outro ponto, por que você vai fazer o referencial teórico? É para você pesquisar se existem outras abordagens do mesmo problema. Às vezes você tem um determinado assunto que imagina ser de interesse de um produtor de determinada espécie animal e alguém pensou naquele assunto de uma maneira diferente. E aí você, com uma visão global, uma visão crítica a respeito do problema, você vai ter mais noção de como formular as hipóteses do seu trabalho. Então, o referencial teórico ele é fundamental no início do projeto. E a revisão da literatura, então, ela começa com você tendo uma visão geral do assunto. Você vai selecionar trabalhos com fontes confiáveis, de enciclopédias, de livros, de anais de congresso, e principalmente de outros artigos científicos, que normalmente trazem os resultados mais recentes, sempre material confiável sobre o assunto, e aí você vai verificar o que já existe. A partir daí, você pega aquele assunto, faz um resumo daquele assunto num rascunho qualquer, e você vai tendo, então, a partir do estudo de vários artigos científicos, você vai montando o seu referencial teórico. Isso é o que a gente chama de revisão da literatura. Você vai estudar quais são os trabalhos que já foram concluídos sobre aquele assunto. Então, como escolher? Desde o início a gente já comentou lá, vá de acordo com as suas habilidades, de acordo com os seus interesses. Faça uma revisão da literatura de acordo com o tempo que você programa para conduzir aquele projeto. Veja os recursos econômicos que você tem para conduzir o projeto. E sempre utilize a seu favor. Conte com a sua experiência no assunto e, depois de definido o tema, veja se aquele tema é realmente de importância teórica ou importância prática que justifique você montar um projeto científico naquele sentido. Tá certo? E algumas considerações sobre o tema é que melhor será se você conseguir encontrar bibliografia sobre ele. Se você não encontrou, pode ser que seja um tema novo, não quer dizer que ele seja ruim. Então faça a você mesmo as perguntas iniciais sobre o assunto, sobre importância, sobre relevância do assunto, e depois você começa a consultar. Se não achou bibliografia sobre ele, não quer dizer que ele é ruim, tá certo? E veja as fontes que você está consultando. Será que elas são acessíveis? Será que elas são manejáveis? Será que você está tendo uma precisão na escolha? Será que você está indo no foco? Porque começa a desviar o assunto, você perde qual é o foco principal do seu projeto. Se você não tiver tendo essa visão holística da coisa também, você acaba se perdendo nesse momento, né? Então, nesse ponto, pessoal, nós vamos parar por aqui e no próximo vídeo nós vamos trabalhar sobre material e métodos. Até aqui, sobre a escrita do projeto científico, nós vimos a introdução, que é onde você convence o autor de que ela é importante, que o seu projeto é importante de ser realizado. Nós vimos como que você vai escolher uma bibliografia e nós vimos como que você vai definir esse assunto e convencer, montar as hipóteses, formular justificativas. E aí, a partir desse ponto, no próximo vídeo, nós vamos ver como que você vai fazer o projeto. Quais são os detalhes de metodologia, quais são os materiais que você vai precisar para conduzir o seu projeto científico. Tá certo? Agradeço a atenção de vocês e espero que a gente se encontre em breve. Muito obrigado.